Shalom, shalom, Haverim, shalom, amigos. Vamos continuar Yom HaKippurim. Agora, segunda parte da manhã, chama-se Musaf. Nós continuaremos realizando as leituras do Yom HaKippurim e no final nós teremos mais um período de tefilá, oração. Então nós vamos continuar de onde nós paramos no Shacharit. No Shacharit nós paramos em Yeshayahu, Sefer Yeshayahu, livro de Yeshayahu, no capítulo 59. Então nós daremos continuidade nesse instante. Hashem. Tenha misericórdia de nós, Adonai, nesse dia. Então vamos onde paramos. Livro de Yeshayahu, capítulo 59. O braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões, os pecados, que o separam de seu Elohim. O que é o pecado? O que é a transgressão? O pecado é a transgressão da Torá. Transgredir a Torá. O pecado é a transgressão da Torá. E é isso que nos separa do Eterno. Seus pecados, esconde-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça. Pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, e seus dedos com transgressões. Quando fala que a mão está suja de sangue, significa o quê? Assassino. Mão suja de sangue, assassino. Você pode dizer, mas olha, isso aí isso é uma coisa que eu não sou. Eu nunca derramei sangue, eu nunca matei ninguém. Nunca assassinei. Pode pensar nisso. Mas a Escritura ensina que ser considerado um assassino não é somente derramar sangue, não é somente matar alguém. A Escritura diz que aquele que odeia alguém no coração, aquele que dia após dia se levanta, dorme, se levanta, dorme, se levanta, mas continua com aquela mágoa no coração, aquele ódio no coração, desejo que outra pessoa morra, desejo que outra pessoa fique doente. Um ódio nutrido dia após dia. Essa pessoa, ela é considerada também um assassino. Está escrito. Aquele que odeia seu irmão no coração é um assassino. O ódio não é igual à raiva, não é igual à ira. O ódio não é igual à ira, que é um momento quando alguém faz algo contra nós sentimos raiva, nós sentimos uma ira, mas é algo que é passageiro. Logo depois as coisas se esfriam, logo depois as coisas voltam para os devidos lugares, e não aceitamos que esse ódio adentre ao nosso coração, porque nós aceitamos o que entra no coração e o que sai.
Somente nós temos a chave do nosso coração. Mais ninguém no universo. O coração foi dado pelo Eterno ao ser humano. Não o coração, o órgão, lev. É a parte no ser humano, na alma humana, que só você pode usar. Você que escolhe. Quem entra, quem sai. Então você sente uma raiva momentânea, mas depois não permitiu que aquilo ficasse no seu coração, não. O ódio é diferente. Você permitiu, você teve tempo de pensar, você dormiu, você acordou, as coisas esfriaram, mas você continua com esse desejo de vingança, com esse desejo que consome o seu ser. É como um assassinato, é algo premeditado, é algo que você tem tempo para pensar, para voltar atrás. Às vezes existem pessoas que brigam e aí uma tem aquele desejo de matar o outro. Aí vai para casa, aí começa a pensar. Aí depois ele esfria a cabeça e diz, mano, que besteira eu estava pensando, que bobagem. Que bobagem, que besteira. Mas tem outros não. Que vão para casa, aí pensam, arquitetam uma forma de tirar a vida do outro. Isso é que a escritura chama de assassinato premeditado. Muito bem. O ódio é como um assassinato premeditado, que fica no coração da pessoa dia após dia. Ela tem a oportunidade de se desfazer dele, de tirar aquilo, mas ela prefere, ela escolhe manter no coração. Isso são mãos sujas de sangue. Não só, literalmente, ter matado alguém, mas o desejo ardente no coração que algo de ruim aconteça com outra pessoa. Porque quem odeia alguém no coração, ele deseja que aquela pessoa se dê mal, com certeza. E seus dedos com transgressão. Dedos com transgressão. Ou seja, as práticas pagãs, as práticas de transgredir os mandamentos. Seus lábios falam mentira. E sua língua profere coisas malignas, enganadoras, contrárias à Escritura Sagrada. Ninguém pleiteia uma causa justa. Ninguém pleiteia a causa da justiça, de acordo com o Eterno. Ninguém debate com honestidade no tribunal. Eles acreditam em uma palavra vazia e falam coisas sem valor, criam problemas e dão luz o mal. E dão à luz o mal. E é como se dessem a luz, é como se parissem o mal. É exatamente isso. Essa é a humanidade. Esse é o ser humano comum, natural, que vive afastado do Eterno. E o que afasta o ser humano do Eterno são os pecados, as transgressões. Por isso as transgressões são tão terríveis. Por isso os pecados são tão horríveis, mais horríveis do que você imagina. Por isso eles causam tanta dor. O pecado causa dor desde o princípio. O pecado traz consequência para a humanidade desde o princípio. Desde o começo. Quando o ser humano vivia num paraíso, numa delícia chamada Éden. Desde o começo, o pecado causa dor, separação, distância, divisão, morte. Morte. Resumindo, morte. Dor, desespero, angústia. Tudo que é de ruim é resultado do pecado. Tudo que há de ruim no mundo hoje, e tudo que há de ruim no mundo durante todas as épocas, tudo que aconteceu são resultados de pecados, transgressões. Por isso eles fazem tão mal.
Por isso só podem ser espiados com sangue. Eles chocam ovos de víbora e fazem teias de aranha. Quem comer seus ovos, morre. Do ovo rompido sai uma cobra. Suas teias são inúteis como roupas, e seus atos são inúteis para vestir. Seus atos são produtos, suas práticas são produto da maldade, e suas mãos produzem violência. Seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangue inocente. Teus pensamentos são maldosos, e suas veredas os conduzem à destruição e ruína. Desconhecem o caminho de Shalom, desconhecem o caminho de plenitude. E suas vagueações desconhecem o juízo, que é eminente, mais certo do que o dia, mais certo do que a transição do dia com a noite, mais certo do que o ar que respiramos, o juízo. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos pela luz, mas vemos apenas as trevas. Queremos a claridade, mas andamos na escuridão. Tateamos como cegos à procura do muro, como pessoas sem olhos, caminhamos pelo instinto. Assim é a humanidade. Caminha pelo instinto, mas são cegos, não conseguem enxergar o caminho do eterno. Tropeçamos ao meio-dia, como se fosse escuro. Encontramos-nos em lugares sombrios, como os mortos. Bramimos, todos nós, como ursas, e lamentamos como pombos. Procuramos pela justiça, mas ela não existe. Pela salvação, mas ela está longe de nós. Pois nossas transgressões multiplicam-se diante de ti. Nossos pecados testificam contra nós. Pois nossas transgressões estão presentes conosco. E nossos pecados, nós os conhecemos bem. Nós sabemos deles. Nós sabemos que o praticamos todos os dias. Ou seja, esses pecados, essas transgressões são corriqueiras e já fazem parte do nosso dia a dia. Rebelião e rejeição contra Adonai. Afastamento do nosso Elohim. Conversa sobre opressão e revolta. Falácia de mentiras geradas pelo nosso coração. Desse modo, a justiça é repelida e a retidão mantém-se ausente, à distância. Pois a verdade tropeça na corte pública e a retidão não consegue entrar. Falta honestidade. E todo aquele que abandona o mal torna-se um alvo. Adonai o viu, ficou indignado por não haver justiça. Ele viu que não há ninguém, pasmo pela ausência de intercessão. Portanto, seu próprio braço trouxe-lhe salvação. E sua própria retidão sustentou. Ele vestiu a retidão como um peitoral e a salvação como um elmo sobre a cabeça. O capacete de um guerreiro. Ele vestiu roupas de vingança e envolveu-se num manto de zelo. Ele recompensa de acordo com os atos deles. Fúria aos adversários, retaliação contra os inimigos. Pagará às regiões costeiras o que é devido. No ocidente,
temerão o nome de Adonai, e também no Oriente, sua glória. Pois ele virá como um fluxo retido, impelido pelo mover de Adonai. Então o Redentor virá a Sion para aqueles em Yaakov. Virá para aqueles que abandonaram a rebelião, assim diz Adonai. Virá para aqueles que abandonaram a rebelião. Rebelião, a primeira vez que aparece essa palavra é para Nimrod. O próprio nome dele já diz. Nimrod, rebelde. Ele se rebelou contra o Eterno. Ele se rebelou contra as ordens de Adonai, contra os mandamentos. E um dos seus atos de rebeldia foi construir uma torre que atingisse os céus, que atingisse o Eterno. Não que chegasse lá. É que atingir no sentido de atacar. No sentido de peitar, no sentido de enfrentar a ordem do Eterno, que era de se espalhar pela terra. E criou a torre para que todos ficassem juntos, não se espalhassem, no sentido de atingir. Rebelde. Ele plantou os 3 pilares da rebelião contra o Eterno: amor ao dinheiro, religião e governo. O ser humano governando sobre os outros. O governo, o reinado, o reino, os reis da terra. Quanto a mim, diz Adonai, esta é a minha aliança com eles. O meu mover, a minha manifestação, que repousa sobre você. A profecia clara sobre o Mashiach. E minhas palavras postas em sua boca não se afastarão de seus lábios, ou dos lábios dos seus filhos, ou dos seus descendentes, ou dos lábios dos filhos para sempre. Todos os seus descendentes, os seus talmidim, os seus discípulos, e os discípulos dos discípulos, e assim o povo do Eterno, o povo da Teshuvah. Dando continuidade, depois do Sefer Yeshayahu, ainda terá 2 capítulos de leitura ainda. Mas agora vamos para essa leitura tão importante na Torá, que é Vaikra, capítulo 16, verso 5. Levítico, capítulo 16, verso 5. E o último, verso 11, que é do capítulo 17. Essa é uma leitura muito... E depois vamos ler também Hebreus 9, 22. E faremos uma oração. Essa é uma leitura muito complexa, muito difícil. E é uma leitura que nós fazemos porque é uma leitura que fala do Yom HaKippurim, do Yom HaKippurim, do dia da expiação. Mas é uma leitura muito difícil, muito complexa. Nós seremos apresentados a um nome que só aparece aqui, em toda a Escritura Sagrada. E eu decidi por colocar essa leitura para a gente hoje. Porque vocês, da Teshuvah, vocês já têm maturidade para ler esse texto. E entender isso. Ele pegará da comunidade do povo de Israel 2 bodes. 2 bodes. Para a oferta pelo pecado. E um carneiro para a oferta queimada, de agradecimento pelo perdão dos pecados. Aaron apresentará o novilho, o bezerro, para a oferta pelo pecado por si mesmo.
Porque Aarão, ele fez o bezerro de ouro. Aarão fez o bezerro de ouro. Então, ele apresentaria por si mesmo e por sua casa e pelos seus filhos um bezerro, um novilho. Depois ele pegará os dois bodes, e os porá diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro, ou Helmoed. A seguir, Aarão lançará sortes, fará um sorteio sobre os dois bodes, pelos dois bodes. Haverá um sorteio. Um bode será sorteado para Adonai. Um bode será sorteado para Adonai. E o outro bode para Azazel. Esse nome aqui que eu estou dizendo. Não há esse nome em lugar nenhum outro da Escritura Sagrada. Nenhum outro lugar. Somente nessa parte de Vaikra. O livro de Vaikra ele é muito importante porque é o livro da expiação. É o livro que explica tudo sobre expiação de pecado. É o livro mais importante de toda a Bíblia. O livro de Vaikra, que está no meio da Torá, tem 2 livros antes e 2 livros depois. Ele é o centro. É o livro mais importante. O menos lido e o que as pessoas menos gostam. Mas é o preferido do Eterno. Tanto que é o livro que ele mais fala. Não há livro na Escritura Sagrada que apareça mais o Eterno falando do que Vaikra. Isso aqui quem está falando é o Eterno. Não é Moshe, não. O capítulo 16 começa assim como a maioria dos capítulos de Vaikra. Vai da beira Adonai el Moshe lemor. E falou o Eterno para Moshe, dizendo: um para Adonai e o outro para Azazel. Quem é esse Azazel? Depois eu falo para vocês. O importante não é bem nem saber quem é Azazel, é entender o que ele representa. Aarão apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e o oferecerá como oferta pelo pecado. O que foi sorteado para Adonai é aquele que foi sorteado para o Eterno. Não é quer dizer que é de Adonai, não. É assim, será oferecido a Adonai. Pronto. Será oferecido ao Eterno. Pronto, é isso. E esse oferecimento desse bode ao Eterno, obviamente esse bode será morto. Terá o seu sangue derramado. E servirá como expiação pelo pecado. O outro bode que vai para Azazel, esse não. Esse vai vivo. Esse não vai ter uma gota de sangue derramado. Ele será apresentado vivo a Azazel. O bode, cuja sorte caiu para Azazel, porém, será apresentado vivo. Diante de Adonai para expiação, e será enviado para Azazel do deserto. Hamidbar, do deserto. Azazel do deserto. Mas se ele vai estar vivo, isso representa algo bem interessante. Se ele está vivo, quer dizer que não houve expiação para Azazel. Para Azazel e para todos os seguidores de Azazel. Mas aqueles que seguem Adonai, o bode que serviu como expiação do pecado, esse sim foi morto e o sangue foi derramado e por isso houve expiação, por causa do sangue que foi derramado. E o pecado foi expiado. Agora, o bode vivo, esse não pode expiar pecado nenhum.
Na verdade, o que vai acontecer com ele é o seguinte: Aaron apresentará o novilho da oferta pelo pecado por si mesmo, fará expiação por si e por sua casa, matará o novilho da oferta pelo pecado por si mesmo, para se lembrar do pecado do bezerro de ouro. Em seguida, matará o bode da oferta pelo pecado a favor do povo. Esse sim é o que tem poder, o sangue, para perdoar os pecados. O sangue, esse sangue, tem poder para trazer expiação. Se não derramar sangue, não. Tem que ter o sangue. Sem sangue não há remissão de pecado. É o que ensina o tempo inteiro o livro de Vaikra. O livro de Vaikra é maravilhoso em relação a isso. Porque não deixa dúvidas. E para nós é muito importante saber disso. Para nós isso não pode ser ignorado. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Levará o sangue para dentro da cortina e fará com seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre e diante da cobertura da arca. Mas por que da arca? O que a arca tem a ver com isso? Não é em si a arca, mas o que está dentro da arca, que é a Torá. As tábuas da Torá, contra as quais pecaram, transgrediram o povo. O pecado é a transgressão da Torá. Ele fará expiação pelo lugar sagrado por causa das impurezas do povo de Israel e por causa de suas transgressões, todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está ali com eles, bem como bem no meio de suas impurezas. Quando tiver terminado a expiação pelo lugar sagrado, pela tenda do encontro, pelo altar, apresentará o bode vivo. O segundo, vivo. Ou seja, não derramou uma gota de sangue. Ele está vivo. Então, esse bode não trouxe expiação. Por quê? Porque ele não derramou sangue. A expiação não é o animal vivo. Pensou se antigamente, para expiar pecado, fosse só levar o animalzinho, e aí saía de lá, o animal vivo novamente? Seria muito bom, né? Assim, né? Como é que funcionava? Como é que o livro de Vaikra nos ensina sobre a remissão do pecado? A pessoa reconhecia o pecado, reconhecia a transgressão, reconhecia a falha, e ele sabia muito bem que o pecado dele gera morte, ausência de vida. E vida é paga com sangue, porque a vida está no sangue. Então ele deveria levar um substituto, um animal que substituísse ele, ou seja, ele passaria os pecados para aquele animal e esse animal pagaria com a sua própria vida. Parece uma coisa absurda isso, uma coisa que não tem lógica, né? Que coisa terrível é essa. Levar um animalzinho, um boi, um cordeiro, um bezerro, uma cabra, e ele tinha que levar o sacerdote, tem intervenção sacerdotal. Sem intervenção sacerdotal não vale. Ele não podia fazer o sacrifício na casa dele, no quintal da casa dele. Ele não podia fazer o sacrifício no meio da rua ou num lugar afastado. Não. Pode não. Tem que ir no lugar escolhido. O sacerdote tem que avaliar o animal, examinar, porque aquele animal tem que representar perfeição. E quando não há nada que impeça do animal ser sacrificado, porque ele está perfeito, ele não tem problema nenhum, o ofertante colocava a mão na cabeça do animal e declarava naquele momento os seus pecados. Como se transferisse
para o animal os pecados dele. E com a faca na mão, saquim em hebraico, saquim, cutelo, a faca, ele deveria dar o golpe, normalmente no pescoço do animal, degolar o animal, e depois o restante ficaria por parte dos sacerdotes que pegariam aquele animal para colocar, eles iriam cortar as partes do animal e colocar o animal no misbeah, no altar, para ser queimado. Os sábios contam que no momento em que o ofertante colocava a mão na cabeça do animal, aquele animal sentia dores tão terríveis que emitia sons, emitiam gemidos, grunhidos, seja lá como for, tão terríveis como se sentissem dores, como se algo estivesse perfurando eles. Eles choravam, os animais choravam, como se pedissem para não serem mortos, como se eles soubessem que eles seriam mortos naquele momento. E era muito difícil para o ofertante realizar aquele sacrifício, porque ele que tinha que degolar, não o sacerdote. A oferta individual da pessoa era a pessoa que fazia. Só as ofertas coletivas, que aí era o sacerdote, mas a oferta individual, a própria pessoa deveria degolar o animal. Está escrito no livro de Vaikra. Esse é um grande problema, porque normalmente aquele animal que você trouxe é um animal que você já há muito tempo você criava ele, você tinha amor pelo aquele animal. É uma dor terrível, é um momento horrível, 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 sob todos os aspectos. Isso não é um momento bonito, não. Não é algo bonito, não. Não é algo que agrada ao Eterno, não. Nunca agradou ao Eterno esses sacrifícios. O Eterno diz: eu não tenho prazer nenhum nos sacrifícios. Que prazer eu tenho no sangue derramado? Mas é algo necessário, dada a gravidade do que os seres humanos escolheram, o pecado. Tudo isso era para fazer o ofertante entender a dor do pecado. Nós temos que entender isso, senão não conseguiremos nos arrepender. Não conseguiremos sentir repulsa pelo pecado. Uma experiência dessa, de passar por isso, deveria servir para o ofertante ter a seguinte meta na sua vida: nunca mais transgredir. Conscientemente, não. Nunca mais eu quero transgredir. Nunca mais quero passar por isso. Isso é uma coisa terrível. Guarde isso que eu falei para vocês mais na frente. Porque isso se repetirá com o Mashiach. Principalmente no momento em que ele percebeu que receberia os pecados sobre ele. O Dr. Lucas, ele faz uma descrição interessante, que foi num momento que ele sentiu tanta dor que chegou a chorar, inclusive gotas de sangue. Porque está escrito, ele sentia os pecados vindo sobre ele, muito parecido com a descrição do animal feita no Talmud. No momento de que recebia os pecados, você sentia aquela dor, como se pedisse para não ser imolado. Então, o bode vivo aqui, bode vivo, esse aqui não traria expiação para ninguém. Mas só que esse bode vivo não era para o povo, porque o povo aqui
O bode que foi. O bode para o povo era o bode que a sorte caiu para Adonai, ou seja, o que foi sacrificado. E o sangue, esse sangue, sim, trouxe expiação para o povo. O bode vivo, Adonai colocará as mãos. Adonai, perdão. Aaron colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as transgressões, crimes e pecados do povo de Israel. Ele os porá sobre a cabeça do bode e depois os pecados, né? Mas não vai sacrificar esse bode, não. É só um símbolo. Porque isso foi feito também com o bode que foi sacrificado. E depois o levará ao deserto com um homem designado para esse propósito. Ele vai para o deserto, ele vai apresentar esse bode vivo e soltar no deserto o bode para Azazel. Le Azazel, para Azazel. O bode levará embora todas as transgressões deles para um lugar isolado, e esse homem deixará o bode no deserto. Esse bode é para Azazel. O bode está vivo e cheio de pecado. Ou seja, os pecados não serão expiados. Não haverá remissão para Azazel. É isso que quer dizer. Azazel, esse é o bode que caiu para você. Não será sacrificado. Ele está carregado de pecado. Esses pecados ficarão nele. E os seus pecados não serão perdoados, porque esse bode que caiu para você não será sacrificado. Ele vai ficar vivo. O homem que tiver levado o bode para Azazel, o homem que tiver levado o bode para Azazel, lavará suas roupas e banhará seu corpo em água. Seu corpo em água. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Isso será um regulamento permanente para vocês. No 10º dia, veja que está tratando de Yom Kippurim, no 10º dia do 7º mês, que é o que estão vivendo agora, tanto o natural da terra quanto o estrangeiro que estiver entre vocês, deverão afligir suas almas e não realizarão nenhum tipo de trabalho, porque para que nesse dia façam expiação, para que se purifiquem, serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai. Será um Shabat de descanso absoluto para vocês. Humilhem-se. Este é um regulamento permanente. E aí vem Vaikra 17:11, falando sobre expiação. Pois a vida da criatura está no sangue. E eu, Adonai falando, concedi a vocês sobre o altar para fazer expiação para si mesmos. Pois esse é o sangue que realiza a expiação pela vida. Em Hebreus 9:22. Pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há. Sem derramar o sangue, não são quitados os pecados. O pecado não é quitado. É por isso que o bode vivo aqui, esse bode aqui, não trouxe expiação para essa pessoa chamada Azazel. Quem é Azazel? Azazel é Rassatã? Não, Azazel não é Rassatã. Né? Não há resposta na escritura para Azazel. Na escritura não há. Agora, existe um livro apócrifo, muito antigo mesmo. Eu digo que é muito antigo porque esse livro foi usado nos escritos nazarenos. Nos escritos nazarenos, os Ketuvim Natserim,
Pelo menos Shimon Kefa e o irmão de Yeshua, chamado Yehuda, utilizaram trechos desse livro, um livro chamado Sefer Hanoch, livro de Enoque. Tá? Eles utilizaram esse trecho desse livro, ou seja, na época deles o livro já era conhecido. Nesse livro é descrito que uma das sentinelas, um grupo de sentinelas, que é assim como o livro descreve, os mensageiros de Adonai desejaram ser como seres humanos, ou seja, desejaram mudar a esfera deles, desejaram possuir mulheres, como os seres humanos faziam. E um desses que organizou, teve essa ideia, chama-se Azazel, e é descrito lá como Azazel. E esse Azazel, junto com todos os outros, foram presos. Depois disso, foram presos e decretados pelo Eterno que ficariam presos para sempre, até a destruição final. Eles foram colocados no deserto e foram presos com cadeias invisíveis. Ninguém consegue ver. Eles não podem se mover, eles estão presos. É descrito também isso no livro, na carta de Shimon Kefa. Ele descreve essa prisão desses mensageiros que mudaram a esfera deles, mudaram. Está descrito lá. Ele cita do próprio livro de Hanoch. Isso não é muito interessante para nós. O que é interessante para nós é ter esse testemunho aqui que a Torá deixou para nós aqui. Deixou para nós. O Eterno quis deixar esse nome aqui. Senão ele teria tirado. Totalmente, né? Ele deixou aqui. Para os mais atentos. Ele deixou isso como o seguinte testemunho. Todo ano eu envio esse bode é enviado vivo para o deserto, lá para Azazel. E é como se eles vissem, né? Tá vendo esse bode? Ele vai ficar vivo. Ele está carregado de pecados. E ele continuará vivo. Ou seja, ele vai morrer um dia, claro, o bode. Mas ele não vai morrer, ele vai morrer de causas naturais. Não por um sacrifício, pelo sangue derramado para a remissão do pecado. Ou seja, para você e todos os seus seguidores, não haverá Yom HaKippurim, não haverá expiação do pecado. O Yom HaKippurim de vocês é sem expiação, é sem sangue. Ou seja, não tem perdão. O que o Eterno está dizendo para nós, nos ensinando, a minha forma de ler e entender a Torá é o seguinte. Vocês que têm oportunidades, vocês seres humanos, vocês que o Eterno concede oportunidades sem fim praticamente, né? O Eterno nos dá tantas oportunidades na nossa vida. Nós já fizemos tantas coisas erradas. Nós já tivemos tantos pensamentos terríveis. Nós já falamos tantas coisas horríveis. Nós já fizemos tantas coisas horríveis. Mas o Eterno não desiste de nós. E Ele está dizendo, olha, valorizem esse dia de Yom HaKippurim. Valorizem esse momento. Valorizem a oportunidade que vocês têm de expiação. Porque Azazel nunca terá. Você já pensou se você não tivesse a oportunidade de redenção, de expiação? Isso é um testemunho. E essa expiação é através do sangue. Nós temos que apresentar ao Eterno esse sangue hoje, apresentar a Ele. Porque a oferta é para o Eterno. Por isso que diz, o bode foi sorteado para Adonai. Ou seja, ele vai ser apresentado ao Eterno como o pagamento, a quitação dos pecados. Então você tem que apresentar a ele. Você tem que apresentar o rei de todo o universo.
O sangue, que obviamente não vai ser o seu, senão você vai estar morto. Você tem que apresentar o sangue. E também não pode ser o seu, porque o seu está todo contaminado. O seu está todo contaminado. Está cheio de pecado. Tem que ser sem pecado. Então você tem que apresentar ao Eterno. E você fala, então o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que procurar um animal. Tem outro problema. Tem que ter intervenção sacerdotal e tem que ser no lugar escolhido pelo Eterno. Isso são duas coisas que hoje são impossíveis. Porque, primeiro, não existe mais templo. Segundo, também não tem sacerdotes. Então, não dá para você fazer isso. Você tem que. E agora? O que é que o Eterno deixou para nós? Será que ele deixou 2000 anos a humanidade sem fazer expiação? Será que ele deixou a humanidade 2000 anos sem direito a expiar os seus pecados? É claro que não. Ele jamais deixou a humanidade, desde o princípio, desde o começo, ele jamais deixou a humanidade sem expiação. Tem algo que foi preparado. Tem algo que foi realizado muito importante, que marcou a humanidade. Tem algo, mas que é desprezado pelas pessoas. Desprezado. Totalmente desprezado. Que não valorizam esse momento. Porque muitos nem entendem direito o que significa esse momento. Muitos nem entendem o que significa um sacrifício. Por isso que é importante estudar o livro de Vaikra todas as vezes. É por isso que as crianças, quando com 5 anos, eles começam, o primeiro livro que começam é Vaikra. É Levítico. Porque Levítico ensina o que é expiação. Ensina a dor do pecado. Ensina a tragédia do pecado. Ensina a chance que temos de expiação. A oportunidade que temos. O sacrifício é terrível sob todos os aspectos. O que o Eterno preparou para nós, na pessoa do Mashiach, Yeshua, é terrível sob todos os aspectos. Não há nada de bonito naquilo. Não há nada de lindo naquilo. Não há nada de gostoso naquilo. Não, é terrível. É dor. É sangue derramado. Sangue inocente derramado. Isso não é bonito. Isso não agrada ao Eterno. O que mais, apesar de ser terrível, apesar de não agradar, apesar de realmente ser uma coisa abominável, vale a pena o que ele produz. Mas só vale a pena o que ele produz se o que fizermos da nossa vida a partir da remissão realmente valer a pena. Realmente valer a pena para o Eterno e para nós. Vale ter os pecados perdoados se a partir desse momento não continuarmos transgredindo da mesma forma. E aí dermos valor a cada gota de sangue derramada. Porque quando se matava os animais, se derramava o sangue dos animais e passava por toda aquela dor, se a pessoa saísse ali do Mishkan, do tabernáculo, e continuasse transgredindo da mesma forma, ele não valorizou em nada naquele momento. Aquele sangue daquele animal não valeu para nada. Foi em vão. Foi em vão. Quando temos o perdão, quando o sangue vem sobre nós, você tem que entender esse momento e valorizar esse momento. Você tem que entender a dor que você causou pelo seu pecado. E valorizar aquelas gotas de sangue. Que é o que temos. É a única coisa que temos para apresentar ao Eterno. Além, obviamente, do seu coração arrependido. Além
da sua vergonha pelos seus pecados, além de ter confessado todos eles, obviamente, e demonstrar o eterno desejo de, a partir de agora, ser uma nova criatura, um novo ser humano, viver realmente de acordo com os estatutos e juízos de Adonai, obedecendo a eles, amando ao Criador, valorizando a oportunidade que ele deu, diferente de Azazel, que não teve. O bode dele permanece vivo, não derramou uma gota de sangue. No momento lá do Yom Kippur, né? Não teve, não houve derramamento de sangue, não houve remissão. Mas o Eterno te dá essa oportunidade. Muitos não valorizam. Muitos não estão nem aí. E outros desinformados, coitados, infelizmente, ficam com a angústia do Yom Kippur, de passar todo esse dia em sono, em jejum, chorando, mas olham para um lado e para o outro e pensam, e o sangue? Eu não tenho sangue para apresentar ao Eterno. Eu vou apresentar as orações, o pedido de perdão. Isso é muito bonito, isso é importante, tem que ser feito assim, mas sem o sangue não há remissão. É preciso apresentar o sangue. E o Eterno deixou para nós. Como está aqui na Torá, eu o concedi a vocês sobre o altar para fazer expiação para si mesmos, pois esse é o sangue que realiza expiação pela vida. Esse é o sangue, Hadam, o sangue, Hadam, o sangue que realiza expiação pela vida. Ele deixou para nós, através do seu ungido, que veio trazer techuvá, remissão. Valorize esse momento. Esse sangue ainda serve. Já tem quase 2000 anos que aconteceu. É porque ele ressuscitou dos mortos, então o sangue continua vivo. Continua válido. Continua tendo o mesmo poder restaurador. Continua tendo o mesmo objetivo de capará, de cobertura, de expiação. Aí vem a palavra Kippurim. Então veja para nós, seguidores do Mashiach, Yeshua, o Yom HaKippurim faz todo o sentido e é completo. É completo para nós e tem sentido para nós. Se há um dia, se há uma festa que para nós faz sentido, é o Yom HaKippurim. Porque temos um sangue para apresentar ao Eterno. Temos um sangue para apresentar a Adonai. Quando requeremos a expiação, nós temos um sangue a apresentar. Temos algo a apresentar. Valorize isso. Porque você deve se colocar no mesmo... É a mesma situação da Torá, não muda nada. É a mesma situação. Você, como ofertante, e você que apresenta o sangue do Mashiach, é como se você o degolasse, entendeu? É a mesma situação. É a mesma coisa. É porque você está requerendo o sangue dele. E o sangue dele só foi derramado porque ele foi morto. Então, é exatamente isso que você está fazendo. Quando se pede perdão, quando se apresenta o sangue do Mashiach, é exatamente isso aí. É dor. É uma coisa muito forte. É difícil. E por isso que você deve valorizar cada gota desse sangue. Por isso que você deve valorizar
através de frutos que demonstrem realmente que valeu a pena o sangue ter sido derramado. Que quando você vive para o Hashem, obedecendo aos mandamentos, a partir do momento que você é perdoado, assim como o Eterno diz, olha, como valeu a pena ter criado tudo, valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter esperado, aguardado e se arrepender. Assim também o Mashiach diz, valeu a pena ter derramado cada gota daquele sangue. Valeu a pena. Por aqueles que aproveitam essa oportunidade para ser luz, para guardar a Torá. Como eu ensinei, nem um Yud e nem um Kots passará no caminho da Teshuvá. Vale a pena. Vale a pena. Vamos ler esse salmo nesse momento. Eu achei. Abençoado seja o Eterno. Tem misericórdia de nós. Salmo 119, verso 92. Mesmo de David. Salmo de David. Lulei torateja sha'ashuai. Lulei torateja sha'ashuai. Se a tua Torá não tivesse sido meu deleite, as avadeti ve'ani, eu teria perecido em minha angústia, na minha angústia. Se a tua Torá não tivesse sido meu deleite, eu teria perecido na minha angústia. Vou fazer nesse momento com vocês uma tefilá, uma oração. Mais uma vez. Para continuarmos as próximas leituras do Yom Kippurim. As leituras que nós vamos fazer agora, vocês vão perceber como houve toda essa preparação. Os textos, né, que acabamos de ler, os textos que acabamos de... Valeu, Hashem. Bendito seja o Eterno. Abençoado seja teu Pai. Com todo o seu coração. Ah, Adonai maravilhoso. Graças a Adonai. Se derrame na presença dele nesse momento. Com todo o seu coração. Com todo o seu ser. Havendo uma querido, Shema Shammai. Nosso Pai querido que estás nos céus. Nós te agradecemos por esse dia, esse dia especial de Yom Kippurim. Nós te agradecemos do fundo da nossa alma por ter preparado esse dia para nós. Nós entendemos o motivo dele. Nós entendemos. Um dia para nós buscarmos o arrependimento genuíno, um dia para nós confessarmos os nossos pecados, um dia para nós chorarmos,
um dia para nós nos entristecermos, um dia para tirar as máscaras, um dia para sermos nós mesmos, como somos por dentro, um dia para expor o que está dentro de nós, um dia de buscar a tua face, um dia de clamar a ti, um dia para nós apresentarmos a ti o sangue precioso, puro, sem pecado, que traz a remissão dos pecados. Porque nós, de nós mesmos, não temos essa possibilidade. Haja vista a quantidade de pecados que já cometemos, haja vista que temos um sangue totalmente contaminado de tantos pecados. Eu tenho certeza que nós não merecemos o perdão. Eu tenho certeza. Nós já fizemos tantas coisas terríveis. Já pensamos tantas coisas ruins. Nós já falamos tantas coisas ruins. Nós não merecemos, Adonai. Nós mereceríamos estar como Azazel, presos, sem direito a perdão. E sempre vendo aquele bode vivo, sem derramar uma gota de sangue. Ou seja, sem trazer para nós a expiação. Mas pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor infinito. Que amor é esse? Amor que nós queremos valorizá-lo a cada dia da nossa vida. Nós queremos, Adonai, te honrar todos os dias. Nós queremos ser gratos. Não em palavras, mas em ações concretas. E o que tu deseja, a única coisa que desejas é que nós sejamos obedientes com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. De coração, amando. Nós vamos valorizar esse perdão. Se tu nos conceder, nós vamos valorizar. Eu gostaria que vocês, nesse momento, abençoassem o nome do Eterno, junto com essa canção, e repetisse o seguinte: Baruch Shem Kevod Malchuto Me'olam Va'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto Me'olam Va'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto Me'olam Va'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Abençoado seja o teu glorioso nome. Teu reino é para todos sempre. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Baruch Hashem. Vamos dar continuidade agora, vamos para as próximas leituras.
Abençoado seja Adonai. Vamos para as próximas leituras nesse momento. As próximas leituras estarão no profeta Yeshayahu. Sefer Yeshayahu Hanavi, nós vamos ler o capítulo 52 e o capítulo 53. Nada mais propício, não há momento mais propício para ler esses textos do que agora. Abençoado seja Adonai. Para o Hashem. Sefer Yeshayahu. Acorde de Sion. Acorde, acorde de Sion. Vista-se com sua força. Vista suas roupas esplêndidas. Jerusalém, cidade santa. Pois os incircuncisos e impuros jamais a invadirão outra vez. Sacuda a poeira, levante-se. Seja entronizado Jerusalém. Solte as correntes de seu pescoço, filha de Sion. Filha prisioneira de Sion. Pois, assim diz Adonai, você foi vendida por nada e será redimida sem pagamento. Pois assim diz Adonai, há muito tempo meu povo desceu ao Egito. Meu povo desceu ao Egito para viver ali como estrangeiro. Ashur o oprimiu sem razão. Portanto, o que devo fazer aqui? Ashur é a Síria. Pergunta Adonai. Já que meu povo foi levado por nada, seus opressores estão uivando, diz Adonai, e meu nome é insultado diariamente. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Assim, naquele dia, eles saberão que eu, o que estou falando, estou aqui. Quão belos nas montanhas são os pés dos que trazem boas novas, anunciando shalom, boa notícia, anunciando shalom, plenitude, trazendo boas notícias a respeito de coisas boas, proclamando salvação, proclamando libertação. E dizendo a Sion, seu Elohim é rei. Ouçam, seus vigias levantam a voz, gritam de alegria em conjunto, pois eles verão com os próprios olhos Adonai retornar a Sion. Irrompam em alegria, cantem juntas, ruínas de Jerusalém. Pois Adonai consolou o seu povo. Redimiu Jerusalém. Conteve seu braço santo à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação. Yeshua, em hebraico, salvação, do nosso Elohim. Vão, saiam daqui.
Não toquem em nada impuro. Saiam do meio de tudo isso e fiquem puros. Vocês que carregam os utensílios do templo de Adonai, vocês não precisam partir com pressa, não precisam fugir, pois Adonai irá à frente de vocês. E o Elohim de Israel também estará atrás de vocês. Vejam como meu servo terá sucesso. Ele será engrandecido, exaltado e honrado grandemente. Como muitos ficarão pasmos diante dele por estar tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Não se parecia com um homem. Agora, porém, ele atemorizará muitas nações. Por causa dele, muitos reis ficarão sem palavras. Pois eles verão o que nunca viram antes. Ponderarão, pensarão, analisarão sobre coisas que jamais ouviram. Como poderíamos acreditar? Como nós poderíamos acreditar a quem o braço de Adonai foi revelado? Como poderíamos acreditar? Pois da forma que o Eterno fez tudo realmente para não acreditar. Não nasceu rico, não nasceu num palácio, não viveu nos lugares mais importantes, né? Pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, não era, nem era especialmente bonito. Essa beleza não é só física, não é só beleza física, mas está falando, o sentido é, ele não é rico, ele não tem riquezas, ele não tem governo, ele não faz parte de governos humanos, não é da realeza humana, não tem, não está nos palácios, né? Não, nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou, povo o desprezou e evitou. Um homem de dores que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado. Não o tivemos em alta conta. E como não tem até hoje. Como muitos não têm até hoje. Desprezam o Mashiach. Desprezam o Mashiach. É o que temos. É o que podemos apresentar ao Eterno no Yom Kippurim. É desprezado. Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu. Sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido pelo Eterno. Não, ele sofreu porque ele mereceu sofrer. Muitos disseram naquele dia. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Não pelas dele, por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele. E por suas feridas, nós somos curados, sarados. Todos, como ovelhas, nos desviamos. Cada um tomou o próprio caminho.
Mesmo assim, Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado para a morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido cortado, eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Quem está falando é o profeta Yeshayahu, e o povo dele é o povo de Israel, que merecia o castigo. Estamos falando do tempo do profeta Yeshayahu, que é o mesmo tempo do profeta Irmeiahu, um dos piores momentos da história de Israel. Eles estavam indo para o exílio babilônico. Como se poderia imaginar isso? O povo, a tribo de Yehuda. As 10 tribos há muito tempo já tinham sido espalhadas, mas a tribo de Yehuda merecia o castigo. Foi-lhe dado uma sepultura entre os ímpios. Em sua morte ele estava com um rico, apesar de não ter agido com violência, nem dito nada enganoso. Ainda assim, foi do agrado de Adonai, foi vontade de Adonai esmagá-lo com a enfermidade para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Presta atenção. Para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Agora, quem é que apresenta essa oferta? Não é a oferta que se apresenta ao Eterno. Quem apresenta a oferta ao Eterno é o ofertante. É o ofertante. Ou seja, aquele que reconhece os seus pecados e sabe que para que esses pecados, mesmo que ele a partir daquele momento, preste bem, isso é muito importante. Se você a partir de hoje decidir, a partir de agora, eu vou fazer tudo como o Eterno manda fazer. Eu vou falar a verdade, eu vou ajudar os necessitados, eu não vou enganar ninguém mais, eu não vou adulterar, eu não vou cometer idolatria, eu vou amar o próximo como a mim mesmo, eu vou honrar o meu pai, eu vou honrar a minha mãe, eu vou ensinar os meus filhos, eu vou amá-los igualmente, sem distinção. Eu não vou mais maltratar os animais. E assim sucessivamente. Eu vou fazer tudo certinho agora. Vou guardar o Shabat. Isso é maravilhoso, mas e os pecados que você cometeu anteriormente? O que você faz de certo, correto agora, não apaga os pecados anteriores. Só há uma forma de apagar os pecados. A partir de agora, você fazer tudo certinho está impedindo que você cometa mais pecados, mas não cobre os pecados anteriores. Porque só há uma forma de cobrir os pecados, através da apresentação da oferta ao Eterno. Um substituto que, através do sangue dele, possa cobrir os nossos pecados. Isso é uma vergonha muito grande, não é? É por isso que você tem que se envergonhar. Isso é uma vergonha. Que vergonha, né? Que coisa triste. Que coisa terrível. Isso é uma vergonha, né? É por isso que você tem que se envergonhar. Você não pode se alegrar nesse dia, de jeito nenhum. Você não pode rir nesse dia. Porque não há nada para rir nisso. Isso não é bonito. Não há graça nenhuma nisso. Um substituto
tomou o seu lugar, inocente. Que vergonha. Não há lugar para nós. Não há chão que possamos cavar, não há buraco que possamos cavar para colocar na nossa cabeça. Realmente é vergonha sobre nós. Vergonha e vergonha. Apresentar a oferta. Se apresentar essa oferta ao Eterno, o que, vai acontecer? A tradução não é muito boa, né? Volta aqui um pouquinho. Isso. Se fizer, verá sua descendência e prolongará os seus dias. Terá vida. Terá vida. Prolongará os seus dias. Terá vida. Viverá. A tradução aqui não está muito boa, não. Mas o que quer dizer isso? Se você apresentar essa oferta ao Eterno pela culpa, porque a vontade do Eterno foi essa. É que houvesse esse sacrifício, um sacrifício perfeito, e que ele servisse para que as pessoas apresentassem ao Eterno como oferta pela culpa. Exatamente isso que acontece. É a mesma coisa. Não, a Torá não mudou. Não houve alteração nenhuma. É a mesma coisa. O que está no livro de Vaikra continua válido da mesma forma. Claro que o sentido, né? O animal, levar o animal, mas o sentido é o mesmo, é a mesma coisa. Apresentar a oferta pela culpa. Em sua mão o desejo de Adonai será realizado. Depois da aprovação, ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, dois sacrifícios, meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre pelos pecados delas. A mesma dor do substituto, do Corban, do substituto Corban em hebraico, Corban, substituto. É a mesma dor que sofre o Mashiach. Valorize esse sangue. Valorize esse momento. Valorize a expiação, a oportunidade que você recebe. Se você quer que seus dias sejam prolongados, você quer ter vida. Portanto, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte. E ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos seus ofensores. Aqueles que estavam... aqueles que o ofenderam. Claro que o profeta estava vendo algo no futuro, mas literalmente aconteceu isso. No dia da sua morte, ele foi ofendido, principalmente pelos soldados romanos. E ele intercedeu por eles, dizendo: eles não sabem, pai, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão falando, eles não entendem. Esse é um texto muito especial. Nós queremos, nesse momento, fazer mais uma oração, para assim finalizar o Musaf. Depois de fizermos essa oração, você vai ter um intervalo, e eu sempre indico a vocês, olha,
Aproveite esse momento. Continue dentro do Yom Kippurim. Não se disperse. Não tenha contato com redes sociais. Não tenha contato com televisão. Não tenha... Já que você está em jejum, aproveite. Se você não for fazer orações, aproveite para você descansar. É um dia de descanso absoluto, para preparar você para a parte final. Olha, a parte final é a parte mais importante de todas, gente. A Minhá, a parte da tarde, e o Neilá, o evento final, é a parte mais importante. Então você tem que estar preparado para isso. O que é que você vai fazer? Eu indico vocês, durmam. Vão dormir. Descansem. Descansem. A gente vai voltar. É 2 horas, não é isso? 2 horas. 2 horas. 2 da tarde. Isso mesmo? Eu posso estar enganado. Na descrição do vídeo aí tem o horário. Às 2 da tarde, nós vamos voltar. A parte final. Não teremos 2 vídeos na parte da tarde. Nós teremos um vídeo só. Vai ser um vídeo só. A gente vai levar direto. Até encerrar, até você ouvir o toque final do shofar, para encerrar o Yom Kippurim. E também você vai a gente vai recitar o que recitamos no final em Yom Kippurim. Então, vamos fazer uma tefilá, uma oração, nesse momento. O Eterno, pelo seu amor infinito por nós. É muito amor, né? O Eterno não desiste do ser humano. Não se esqueça disso. O Eterno não desiste de você. Ele não desiste de você. Não tem ninguém na Terra que acredite mais em você, confie mais em você do que o Eterno. Não tem. Porque ele te dá oportunidade. Ele te dá muitas oportunidades. Valorize, então, isso. Fazer essa oração nesse momento. Alô, Hashem. Seja Avinu Makeinu Sheba Shammai, nosso Pai querido que está nos céus. Não é? Nós sentimos nesse momento uma vergonha, uma dor, a tristeza. Nós nos sentimos as piores pessoas do universo. Mais uma vez te pedimos que tenha misericórdia de nós. A dureza do nosso coração, a insensibilidade. Quero te agradecer. Esse amor.
Te agradeço. Te agradeço por preparar tudo para o ser humano e deixar tudo pronto para nós. Mas não há como não reconhecer a dureza do coração do ser humano em rejeitar, em ignorar, em desfazer tudo aquilo que tu colocou para nós. Que assim como rejeitamos o teu ungido, nós também rejeitamos a tua Torá. Assim como rejeitamos a tua Torá, nós rejeitamos também o teu ungido. Essa manhã de Yom Kippurim, mais uma vez, nós nos derramamos na tua presença. Te pedimos perdão. O nosso coração totalmente dilacerado, cheio de dor, de tristeza, e principalmente de vergonha. Sentimos vergonha. Sentimos vergonha nesse momento, Dona. Nós sentimos vergonha. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Aproveite esse momento para mais uma vez abençoar o nome do Eterno. Digitarei aí no chat para vocês recitarem junto. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Haed. Bendito seja o teu glorioso nome, teu reino é para todos sempre. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Haed. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Haed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Haed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Haed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Haed. Leolam Haed. Baruch Shem Kevod Malchuto. Abençoado seja o Todo-Poderoso, Baruch Hashem. À tarde nós continuaremos, 14h30, né, pessoal? Quando eu fui digitar, eu vi 14h30, o horário que nós vamos. Então você tem 2 horas e 10 minutos de descanso. Então aproveite esse momento. Não utilize esse tempo. Não utilize esse tempo para redes sociais, para televisão ou qualquer outra coisa. Descanse, descanse. Prepare, é uma dica que eu dou. Prepare-se para a parte da tarde que é a mais importante de todas. Nós vamos ler o livro do profeta Ioná. Olha, é sensacional. No período de Yom Kippurim. E faremos outras leituras muito especiais, principalmente dos escritos nazarenos. É assim que nós terminaremos.
a parte final e nos preparando para o Neilá, que é o evento final. O momento em que o Eterno decretará: seremos perdoados ou não. A nossa esperança é que no final disso tudo, o amor vencerá as transgressões. O Eterno abençoe vocês, abençoe a todos vocês. Obrigado por estar conosco, dividindo conosco, compartilhando conosco esse momento tão maravilhoso que é o Yom Kippurim, Dia das Expiações. O Eterno nos abençoe. Shalom. Shalom.
That's